Oi, gente. Essa é a primeira vez que estou fazendo um videolog para vocês, em vez de postar o texto no blog. Eu ando muito cansada, então é difícil eu poder sentar para escrever. E, de modo geral, quando eu escrevo agora os últimos posts, eu escrevo no meio da noite. Durante o dia tem sido complicado também. E tinha pensado, em princípio, fazer esse videolog com o Matias no colo, ou por perto pelo menos, mas ele não tá me dando colher de chá, não. Se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, estiver na frente de uma tela, ele logo começa a gritar e quer atenção, então não dá pra... Pensei que não ia dar pra fazer talvez alguns minutos com ele, mas não ia dar pra fazer muita coisa, então eu resolvi esperar ele dormir. Então já tá tarde, e aí eu tô cansada e tô falando um pouco mais baixo. Eu falei que eu ia mostrar as fotos da barriga e talvez alguns vídeos das crianças se mexendo. Agora eu tô meio assim, pensei que ia ser interessante ter uma gravação interessante da barriga, porque Morten comentou esses dias que agora você tá cansada, você diz que você não quer mais a barriga tão grande, que você já quer que eles nasçam logo, mas assim que eles nascerem, no dia seguinte você vai estar dizendo que você tá com saudade, e é verdade. E com o Matias eu lembro que foi exatamente assim. Logo que primeiro eu queria que nascesse, e depois que nasceu eu ficava com saudade da barriga, queria voltar. Então acho que dessa vez talvez seja até um pouco pior, porque são dois, e porque eu acredito que essa vai ser a última vez. Eu não vou ter mais filhos, não. Pelo menos esse é o plano. Não era nem o plano ter dois, então não posso dizer. Os meus planos são uns, mas o que o futuro vai trazer, não sei dizer. Mas eu espero acabar por aqui, que 3 já tá de bom tamanho. Para os dias de hoje, pelo menos. Então, eu vou falar um pouquinho do que tem acontecido, porque os últimos posts que eu tenho posto no blog têm sido mais gerais e mais sobre coisas que eu tô sentindo e coisas que na verdade estão ao lado dessa gravidez e não tem muita coisa a ver com a gravidez em si. Então, eu pensei em falar um pouquinho sobre a gravidez nesse videolog. Não vai ser nada longo, não acho que precise falar tanta coisa. Hoje a gente está completando 35 semanas, quer dizer, hoje a gente está fechando a 35ª semana e amanhã começa a 36ª semana. A gente tem, os planos eram de pelo menos chegar a 37 semanas iniciais, né? E aí, depois daquela complicação na semana 27, aquelas coisas todas, aí pra mim já cada semana que aparecia já era uma vitória, porque aí agora foi mais uma semana e eles continuam aqui, então eles estão crescendo, estão se desenvolvendo, etc. E aí tem aquelas semanas que são marcos, né? Depois da semana 27 seria semana, se eu não me lembro bem, semana 30, depois 32, depois 34. E da 34 já vai para a 37ª. Então, eu estou muito contente que a gente tenha chegado até aqui. Mas eu tenho notado nessa última semana especialmente uma diferença bem grande no cansaço, no corpo, no peso. Eu antes eu estava com uma certa dificuldade para andar por conta de achar que fosse desmaiar. E agora o que está acontecendo eu simplesmente cortei as minhas caminhadas, vamos dizer assim, tudo que pudesse exigir mais do meu corpo, que pudesse me fazer sentir como se fosse desmaiar, eu parei de fazer. Então não estou indo ao mercado, não estou quase saindo de casa, eu tenho evitado bastante. E toda vez que eu vou ao médico, eles me mandam eu mando um táxi aqui para poder me buscar, e na volta eles me mandam de táxi para casa. Então, assim, eu evito pegar ônibus, que apesar de ser pertinho, são 6,5 km
daqui até lá, se eu for pegar um ônibus mesmo daqui para lá, eu vou levar 1 hora no mínimo. E se forem horários mais complicados, eu vou levar 1 hora e meia. Então fica muito complicado pegar um ônibus daqui para lá e eu ter que ficar em pé e no ponto esperando o próximo ônibus para fazer viagens curtas. Então não vale a pena e eu corro um sério risco de acabar desmaiando na rua. E aí o medo é desmaiar e cair. Então não tá valendo a pena. Então eles mandam táxi, eu não preciso pegar nem ônibus mais. Nesses casos, quando eu vou pro controle, porque eu vou pro controle 1 vez por semana agora, né? Então, mas eu tenho estado no hospital algumas vezes extras, além desses controles que eu faço semanais. Eu tenho feito 2 controles com uma enfermeira obstetra e um controle com médico. E aí mais 2 com enfermeira e mais 1 com médico. Então, com as enfermeiras, o que a gente geralmente faz é checar a pressão, urina, medir a barriga e ouvir as crianças. E quando eu com o médico, aí é para fazer a ultra mesmo, para poder medir as crianças e ver como é que está o crescimento e desenvolvimento delas, para ver como é que estão os órgãos, etc. Tá? E aí hoje eu fui fazer um controle com a médica e ela me pareceu bastante nova, bastante insegura e em princípio ela quis me mandar para a maternidade, mas dessa vez eu não aceitei, porque o que eu tô sentindo agora é que a gente já tá perto, que o corpo já tá se preparando pro parto e eu sei que daqui pra frente, eu sei que a partir da 34ª semana eles não param o parto, se o parto começar. Então não faz sentido eu ficar ligando porque eu tô tendo contrações, não faz sentido. O melhor é eu esperar que eu tenha sangramento, ou que a bolsa se rompa, ou que as contrações piorem, que aí é o início do parto. Não faz sentido pra mim agora, depois dessa 34ª semana, ligar pra eles porque eu tô sentindo algumas contrações, ou mais contrações que eu deveria sentir, porque agora nesse momento eu sei que se elas realmente evoluírem pro parto, eles vão deixar nascer. Vão dizer que eu vou pra lá sim, mas já é pra poder nascer. Então, eu tô nessa. Não tô querendo voltar pra lá. Ela até quis me mandar, mas então pedi a ela que não. Falei, se você tiver qualquer um que possa fazer esse mesmo exame aqui embaixo, eu prefiro fazer aqui embaixo, que é na policlínica. Eu prefiro fazer aqui porque é mais rápido. Se eu for pra lá pra cima, eu vou ficar horas presa lá e eu não tenho garantia nenhuma que o médico pode vir imediatamente pra ver ainda hoje. Quer dizer, pode acontecer de um médico não poder e eu ter que dormir, ficar no hospital. E isso eu já não estava afim. Só de pensar nessa ideia, não estava querendo. Já estava tarde, falei complicado, não quero. Por sorte tinha uma parteira disponível que podia fazer o exame, tinha uma máquina disponível, um quarto disponível ali embaixo. Então eu fui direto fazer o tal do CTG. E ela pediu para fazer porque eu achei ela meio insegura, até sobre os resultados que ela mesma deu. Ela nem escreveu muita coisa no meu cartão. E ela até escreveu algumas coisas, mas quase nada. Ela só escreveu no sistema mesmo, aquilo que ela viu. E aí o que ficou complicado foi que ela viu, de repente, uma diferença de 17%. Quer dizer, em alguns lugares no Brasil eles fazem a medida de mais ou menos quanto o bebê pesa, né? Hoje seu bebê está pesando tanto e tanto. Aqui eles nunca falam em peso. Ela foi a primeira a falar em peso comigo, porque aqui eles nunca falam em peso. O que eles falam é a comparação entre uma gravidez de um bebê só e a gravidez de 2 bebês, como é que está o desenvolvimento desse bebê. Então, em comparação a uma gravidez de apenas um bebê, hoje eles estariam 17% abaixo do que seria esperado para a 35ª semana. Isso de acordo com ela. E aí eu achei ela um tanto insegura, ela fez essas medidas. Ela fez essas medidas muito rápido, uma vez só. Todos os outros com que eu já fiz, eles fazem 2, 3 vezes para ter certeza, para ter vários números, para poder calcular corretamente. Eles calculam de diversas
formas diferentes, de diversas posições, né, da outra, diferentes, para ter certeza de que eles estão pegando o maior, o menor número e o do meio, às vezes. Então, para eles tirarem uma estimativa que seja mais correta com o que está sendo visto. Até porque eles agora estão maiores, então na outra quase não dá para se ver direito, porque eles estão maiores, eles estão tão grandes que eles enchem a tela, então fica bastante complicado para eles de medir direitinho. No começo é muito fácil medir, porque eles inteirinhos enchem a tela. Agora não, agora a cabeça já enche a tela. Se estiver muito próximo, você corta um pouco a cabeça, não consegue ter aquela mesma visão que se tinha antes. Então, eles têm tido um cuidado muito grande de medir corretamente para poder chegar a esses números corretos, né? E aí, o que me fez estranhar esse número é que a última vez que a gente fez a medida, a Alexander estava com menos 3%, estava 3% menor do que uma criança que é gerada sozinha, e Cecília estava menos 6%. Ela era mais longa que ele, mas ela sempre foi um pouquinho menor que ele. Então, ele estava menos 3% e ela estava menos 6%. Isso foi a última vez que nós medimos, há 3 semanas atrás. Na semana passada, eu estive em um controle extra com uma das melhores obstetras que eu já encontrei aqui. E ela então olhou as crianças, porque eu não estava sentindo os movimentos dos dois. Eu estava sentindo os movimentos da Cecília, como sempre, porque ela está na frente da minha barriga, mas eu não estava sentindo os movimentos dele, porque ele tá atrás, então ele tá próximo às minhas costas, com a placenta, e a Cecília está na frente. Então eu não estou sentindo os movimentos dele. Eu sinto os dela, mas não os dele. Então por isso eu fiz um controle extra. E aí foi com essa chefe, ela muito boa, ela você vê que é uma senhora que já tem experiência, e ela abre ninguém ali eu vi fazer isso. Abrir a ultra e conseguir dizer exatamente para onde a Alexander vai só de seguir a cabeça e a nuca dele, ela foi na direção corretíssima. Todos os outros ficam perguntando para mim como é que eles estavam antes, estão para um lado de cá, estão para o lado de lá. Ela nem perguntou. Ela botou o aparelho da ultra e ela seguiu. Ele tá aqui, tá seguindo as costas. Ela já achou a posição dele sem grandes problemas e com muita tranquilidade. Ela olhou tudo de novo, olhou todos os órgãos, fez questão. E aí ela disse para mim, quando é que vai ser a próxima vez que você vem para fazer a medida? Para estimar o tamanho deles. Eu falei, na próxima semana, na quinta-feira eu venho para isso. Ela falou, então eu não vou medi-los agora. Porque pelo que eu tô vendo, tá tudo normal. Não há nenhum problema com eles. Não tem nada que se preocupar. Mas eu não vou, então, entrar nos detalhes de fazer a medida, porque você já vai fazer na próxima semana. Eu vou deixar, então, para que seja feito na próxima semana. Mas ela ficou bastante tempo olhando, observou tudo. Ela falou, mas, a meu ver, você não tem problema nenhum. Alexander já vem se mostrando maior que a Cecília já há um tempo. Um pouquinho maior, não é muito maior. Eles sempre dizem isso. A diferença de tamanho deles não é muito grande. O menino é um pouco maior, mas isso também é normal que os meninos sejam maiores que as meninas. Eu achei que baixar de menos 3 para menos 17 nesse período foi um recuo muito brusco. Eu não tive segurança no posicionamento dela e nas medidas que ela fez. Então, acho que até por isso ela quis que eu subisse, com o pensamento de eu, de repente, lá em cima, ser vista por o médico-chefe. A gente está esperando mesmo agora que o parto se inicie por si só. Mas a barriga tá bem grandinha e agora eu tô sentindo bem a diferença. Descer da escada agora, quer dizer, antes já era complicado, mas agora descer a escada, eu desço tão devagar que parece até tráfego. Eu faço todo mundo parar na escada pra eu descer. Então eu tenho que deixar todo mundo descer na minha frente pra eu descer depois. Que eu desço bem devagar, tudo é muito devagar. Que a barriga tá um peso imenso, ela tá virando, assim, tá. Ela riu um pouco porque a Alexander encaixou a cabeça, então ela riu um pouco, mas
tá um peso absurdo. De noite pra eu virar é um problema. Quer dizer, na cama tá sendo bastante complicado. Eu tô sentindo bem a diferença, eu noto. E agora as contrações, elas vêm o tempo inteiro. Quer dizer, antes elas estavam associadas a se eu estivesse muito cansada, se eu estivesse estressada, se eu estivesse nervosa, se eu tivesse feito alguma coisa além do que devia fazer, eu podia ter um monte delas. Agora não. E agora eu tô em pé, tô tendo contração. Tô sentada, tô tendo contração. Tô deitada, tô tendo contração. Tô andando, tô tendo contração. Qualquer coisa. Elas simplesmente estão vindo. Então, parece que alguma coisa tá começando a entrar no existe. Mas como vocês podem observar, meu rosto ainda não tá inchado, como de Matias. Eu lembro quando eu tava de 40 semanas com Matias, tava com 39 semanas, meu rosto já tava bem inchado, eu já tava fazendo voltinha aqui. E com eles não tô fazendo. Mas eu já tô tão pesada quanto eu tava quando o Matias nasceu. Mas meu corpo não mudou absolutamente nada. Não mudou quase nada. A única coisa mesmo é a barriga. Eu digo que eu tô um girino. Se me olhar de costas, você não consegue nem ver que eu tô grávida. Quer dizer, e agora as pessoas me veem na rua e já perguntam: mas agora então você já deve estar parindo, né? Vai nascer, já deve nascer na próxima semana. Tipo, não, já tenho mais uma semana de espera. Todo mundo assim, mas com essa barriga imensa, você tão pequenininha e tipo, são 2, então a barriga fica grande mesmo. Mas ainda não estão em tempo, mas tá. Tem um pouquinho de espera. Vamos ver como é que vai ser. A gente ainda não conseguiu o berço, não conseguiu colocar o berço no lugar, ainda falta o berço. Quer dizer, se essas crianças fossem nascer amanhã, eu tô perdida, porque não tem berço. Ainda não lavei as roupas, fiquei esperando, comprei algumas coisas online, porque como eu não tô saindo de casa, eu não tô indo às lojas, não tô fazendo nada disso. E aí agora eu já tô pensando, não sei se eu preciso comprar mais coisas, não faço ideia. Tem coisa que eu preciso resolver ainda que eu não consegui fazer. Mas enfim, então ainda não lavei as roupas deles. Tô pensando que eu vou lavar amanhã. Tinha pensado em lavar hoje, mas com essa correria pro hospital, vai e volta, fiquei com o Matias depois da janta e botar ele pra dormir. Aí queria gravar esse vídeo, então acabei não pondo nada pra assim lavar, até porque eu tenho que ver direitinho, são materiais diferentes, não podem ser lavados juntos e etc. Então, aqui tem essas diferenças, se é lã, se é só algodão mesmo, se pode lavar 40, se pode lavar 60, como é que eu vou lavar, que sabão. Então tem essas coisinhas que eu gosto de observar, pelo menos no começo, quando eles vêm pra casa. Depois já vai começar. A gente não esquenta muito a cabeça, não. Por mais que eles começam a golfar muito, que o Matias golfava pra caramba, sujava muita roupa. Aí a gente não se liga tanto nesses pequenos detalhes. Mas a primeira vestinha de roupa, eu gosto que as roupinhas estejam lavadinhas direitinho. Então ainda tenho que ver isso. Agora que eu recebi as últimas roupinhas que eu tinha comprado, então agora já dá pra eu lavar. Não sei se na próxima vez vai ser vídeo logo, se eu vou escrever. Eu gosto muito de escrever, mas depende do tempo, depende do que eu tô pensando. Eu tinha pensado em fazer uma listinha de coisa pra poder falar, pra eu não fugir muito dos temas e conseguir fazer um vídeo curto. Mas é muito complicado, porque é muita coisa pra falar e ainda tem Matias, tem as coisas de Matias, que não vou entrar nesse vlog, não dá. E aí já são outras questões, mas eu não sei ainda se o próximo vai ser. Você pode dizer se você acha que seria melhor ver um vlog ou se você prefere ler o texto. Eu sei que muita gente prefere ler meus textos. E eu falando, eu tenho menos controle do que eu tô falando, fica uma verborragia e quando eu escrevo eu tenho um controle maior. Eu escrevo textos longos, mas eu procuro me conter um pouco. E agora falando é mais difícil, porque eu vou falando no que eu vou lembrando. Eu não quis fazer a listinha pra seguir o roteirinho, quis só falar. Então, esse é o primeiro. Vamos ver. Não sei se eu vou fazer de novo. Até a próxima vez. Aproveitem para dar os palpites. Se preferem que eu escreva, ou se preferem que eu faça um blog, ou se preferem que eu faça as duas coisas. De certa forma, eu posso fazer as duas coisas, porque eu escrevo também, às vezes, sobre coisas que seria mais complicado falar. Então, podem
Podem dar as suas ideias. Eu tô aceitando. Um abraço.